Olá, gente amiga, gente querida, a partir de agora, você está aqui no Portal Política Mulher, tá certo? Portal Política Mulher, esse é o canal da informação. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, meu amigo, minha amiga. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, olha, se inscreva no nosso canal, tá certo? Você não precisa da caneta para se inscrever, sempre nós falamos isso. E quando você assistir agora esse vídeo e você diz assim, Chave, eu não tinha ainda visto ainda o canal, tô vendo agora. Então se inscreva, minha amiga, meu amigo, porque nós precisamos que você se inscrevendo, você está nos ajudando a gente chegar aos primeiros 1.000 inscritos. Vamos chegar? Nós temos uma meta a chegar ainda, 1 milhão. Vamos chegar, né? Você agora está conosco agora, muito prazer, seja bem-vindo e seja bem-vinda, tá certo? Então, ativa o sino das notificações, de onde você estiver assistindo, vem aqui. Você vem aqui embaixo, você olha, tem a inscrição e você segue todas as nossas redes sociais. Faça como a nossa amiga Teca Nelma, que segue a gente, a vereadora aqui de Maceió, a mais nova vereadora de Maceió, tá certo? E tantos outros aí. Quero mandar um abraço aí também para uma grande amiga também, que faz parte aí do cenário político, nossa amiga grande advogada Gabriela Araújo também, tá certo? Sempre tá aí participando do programa todos os dias, né? Do Arena, CNN, olha, belíssimo programa. As críticas sempre tem que ter, gente, aí é invasivo, né? Não deixa de não ter. Por isso que nós estamos numa democracia, tá certo? Então vamos agora trazer as notícias. Gente, olha, começamos segunda-feira muito triste, uma notícia lá em São Paulo, mas não vamos entrar nesse detalhe que seria para outra parte, né? Vamos entrar aqui na política. Bom, tivemos aí já declarações saudosos, né? Um grande escritor, Paulo Freire. A imprensa trouxe para ela, vamos falar depois, tá certo? Mas o que nós vamos falar aqui agora, nesse exato momento, nesse vídeo, dentro daqui do nosso conteúdo, é o seguinte, olha. Ontem eu estava assistindo uma grande entrevista e nessa entrevista, gente, olha, me chamou muita atenção. A entrevista que é lá no programa do William Vac, na CNN, e traz a repercussão, e estavam os três entrevistados, o ex-presidente Michel Temer estava aí também, não fuge agora o nome dele que não deu para colocar aqui, um grande também político também, cientista também, político eu acho que era, e consultor mais ou menos, e o entrevistador era o William Vac, né? E no centro das atenções estava, né, o grande Rodrigo Maia, foi um grande presidente da Câmara, né? Agora, dentro disso eu quero trazer esse contexto para vocês. Gente, olha, nesses bastidores eu quero trazer para você, já agora, né, essa informação que ele nos trouxe. Mas essa informação aí já está há muito tempo, até porque o presidente Lula mesmo, até recente, acho que a semana passada, ele, numa entrevista, e um repórter perguntou, ele falou dessa informação. Você sabe que todos os dias nós estamos falando das taxas de juros do Banco Central, tá aí 13,75, gente, não tá para brincadeira, né? Então o Lula sempre tá falando, Gleice Hoffmann, o mercado financeiro, muitos deles aí. Agora, existem aqueles que para eles está muito bom. Mas, referindo-se o que o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falou, que é nessa tese do projeto de lei que estava na época em discussão e foi lá no Michel Temer. E aí, como chegou lá para a Câmara aprovar, então o Rodrigo, no entendimento dele, ele disse, olha, eu não vou aprovar, aí vamos trabalhar aqui. Ele achou que não era, que era um projeto de lei inconstitucional, segundo palavras do Rodrigo, tá? Do Rodrigo Maia. Aí veio agora aquela situação onde Lula lembrou disso, olha, quem tem que resolver o problema dos juros altos é o Senado, porque o Rodrigo Maia ontem, ele falou na entrevista, mandou, aí chegou, tinha ali um grande entendimento, e realmente tinha o Davi Alcolumbre, e aí disseram, olha, já que vocês estão aprovando tudo aí, vamos levar o projeto para aprovar lá. Teve uma decisão
do STF, que ele lembrou também, mas só que nesse meio o que ele trouxe, que para você entender, é a seguinte forma: para ele, na Câmara, o projeto era inconstitucional. E aí ele trouxe uma revelação que você precisa ouvir essa voz. Você precisa ouvir o que o Rodrigo Maia falou. Veja só, ele disse que poderia, ele não afirmou, né? Claro, ele poderia trazer problema, né? Ou pode trazer problemas futuros. É por isso, me responda aqui nos comentários, será que foi por isso que o presidente Lula falou? Olha, quem tem que resolver o problema lá da autonomia do Banco Central não sou eu, é o Senado, que foi ele que aprovou. Realmente foi o Senado que aprovou. Agora, o que nos tem aqui é interessante na fala, gente, é muito interessante a fala. É curtinho, mas dá para você entender. Acho que vai dar uns 3 minutos, mais ou menos. Agora, olha só. Se o projeto, né, que tornou o Banco Central, né, autônomo, né, agora está autônomo, e aí só quem poderia desfazer é o Senado, claro. Agora, né, se basta se resolver e saber se tem as condições. Então aí muitos juristas, e principalmente a mídia diz que isso tornaria uma jurisdição insustentável, não confiável para o país. E a mídia sempre, você sabe que ela está falando lá, né? Principalmente aqueles que você assiste todos os dias. Mas vamos ver um trechinho aqui do que diz o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Veja só, gente. Deveriam ser complementares, Câmara e Senado, qualquer parlamento do mundo. A Câmara representa o povo, o Senado representa a Federação, é a casa revisora, a casa de pessoas mais experientes. Isso no desenho formal. Isso deveria ser, só que a Constituição brasileira permite que o Senado tenha um poder concorrente de iniciativa de lei, de todas as leis, das leis que representam o povo e das leis também que representam a Federação. Você poderia ter feito uma divisão. O Senado tem atribuições que a Câmara não tem, né? Mas além das atribuições exclusivas do Senado, ela tem um poder concorrente. Então, todo momento onde você tiver um parlamento, onde um dos dois presidentes fica mais forte, haverá uma pressão dos parlamentares da outra casa, pressionando o presidente da outra casa para o enfrentamento. Eu sei porque eu também passei por isso, não é novidade. Está acontecendo agora, Rodrigo. O Arthur teve um resultado histórico, né? Certamente os senadores pressionando, né? O Rodrigo exerceu um papel no processo eleitoral que foi, inclusive, explicitamente, um agradecimento explícito pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral, umas 2 semanas atrás. Então, um poder na relação com o Poder Judiciário que poucas vezes eu vi um presidente de uma das duas casas ter com o Judiciário. Mas esse problema, se você for quieto, eu e Davi somos amigos até hoje, muito, muito amigos. Mas quando você está se referindo o Davi Alcolumbre, ex-presidente do Senado, quando a Câmara fez a votação da Previdência com um resultado que ninguém imaginava, um resultado histórico, 379 votos por matéria daquela... Veja só, ele agora está se referindo a votação da Presidência, né, onde teve a votação ali, foi histórico mesmo, a reforma da Previdência. E aí você viu o resultado, né, como que está aí, mais difícil para o povo se aposentar, mas ele está tratando desse assunto. Agora, aí ele vai entrar agora no assunto do projeto justamente do Banco Central. E aí preste atenção na fala do Rodrigo. Veja só o que pertence, o que está acontecendo, aliás, o que estava acontecendo naquela época para que passasse o projeto, né? Vamos analisar. E deu a impressão que a Câmara tinha ficado muito forte. Logo em seguida, os senadores, mais o ministro da Fazenda, que também ficou incomodado com o protagonismo da Câmara na agenda econômica, se juntaram e começaram a criar óbices. A reforma tributária não foi votada no governo passado por esse problema, mas aí um problema também do Ministério da Fazenda. A PEC emergencial, que estava pronta para ser votada na Câmara, inventaram que o Pacto Federativo era do Senado, jogaram para o Senado, e nunca foi votado 2 anos depois. A reforma tributária é aquela comissão mista. Então, eu estou dando exemplo do que eu passei. Então, esse problema de relacionamento entre os dois poderes, ele não terá solução se em algum momento os próprios parlamentares não tiverem coragem de, olhando o futuro, reorganizar
as atribuições de poder entre as duas casas, porque com poder concorrente, o senador se considera um deputado com muito mais poder, que está numa casa de 81, é muito mais poder, mas ele se considera, quando o deputado apresenta um projeto, por exemplo, a autonomia do Banco Central, que é um projeto que, em tese, pela Constituição brasileira, era prerrogativa exclusiva do Poder Executivo. E aí o conflito com a Câmara e o Senado, os senadores falaram, não, Rodrigo, você está aprovando tudo, então a autonomia do Banco Central tem que começar pelo Senado. Tá bom, eu acho que é inconstitucional, mas tudo bem. Então, eles votaram, não é isso? Depois a Câmara votou em 2021 e teve um julgamento no Supremo, que eu acho que vai gerar problema para o futuro, porque você tirou, por uma decisão de um julgamento de um projeto de lei inconstitucional, você deu constitucionalidade a ele. Agora qualquer um pode mudar qualquer tipo de estrutura do Estado. Então... Você viu a fala? Não é minha, né? Não é minha. Inclusive, tem aí algumas plataformas que não estão nem passando essa fala. Tiraram. Palavras do Rodrigo, ex-presidente da Câmara. Projeto inconstitucional tem que começar pelo Senado, né? Porque teria que começar pela Câmara, mas aí começaram pelo Senado. O Senado foi lá e, né, deu o respaldo, veio para a Câmara e chancelou. Mas ele disse, olha, eu acho que poderá trazer problemas para o futuro. Será que foi isso que o presidente Lula se referiu? Deixa aí a sua opinião, né? Você que está ouvindo bem agora, você está com seus ouvidos bem abertos sobre essa fala do ex-presidente Rodrigo Maia, né? Nessa entrevista. Isso foi ontem. Então, veja só. Mas a mídia, olha, principalmente nessa mesma programação, né? Então é um desastre, por isso que eles falam que o presidente Lula está batendo, né? Gleice Hoffmann e mais outros, o ministro da Casa Civil Rui Costa, e tantos outros aí também no meio do mercado, empresas também. Nós estamos falando, né? Os juros, mas eles, né? Eles olham e vê que é uma coisa que está se falando da autonomia do Banco Central. Não está se falando. O presidente Lula não se refere, nunca se referiu ao Banco Central, e sim às taxas de juros. Agora, quem toma de conta das taxas de juros é o Banco Central. Então, meu amigo, tem o nosso querido aí, Roberto Campos Neto, tem que chegar e olhar, avaliar essa próxima reunião que vem aí, tem que ver, olha aí, palavras tá aí, né? Então tá aí a entrevista e repercutiu muito, tá repercutindo, e aí nós trouxemos para você analisar e deixar a sua opinião, que essa é muito importante. Inclusive, se você tá assistindo agora aqui nós e não se inscreveu ainda em qualquer plataforma, corra, vá no YouTube e se inscreva no nosso canal, porque as notícias não param, tá certo, gente? Vamos ficar por aqui, observe bem, o Brasil precisa de união e reconstrução, e nós temos o seguinte a lhe dizer: nossa luta sempre vai continuar.